Então, gente, voltando para a parte 2, tá? Porque a parte estava muito grande, eu não consegui filmar, gravar, porque parou, eu tive que esvaziar e fazer outro vídeo. Voltando para nossa parte 2, então, e aí quando os homens, né, que para se relacionar comigo, iam embora, eu me sentia a mulher mais sozinha do mundo. Eu ficava numa depressão, numa bad, babado. E aí eu falava, não aceito mais isso. E foi onde que depois eu comecei a estudar, comecei a ver, eu falei, gente, isso tudo que eu via nas redes sociais, as pessoas falando sobre dependência emocional, eu falava, era isso que eu tinha. Então, como que eu vou me curar disso? E aí foi quando eu comecei a estudar. Comecei a aprender, e graças a Deus, hoje eu me sinto uma nova mulher e dou graças a Deus por eu ter descoberto antes e conseguido lidar com isso, porque às vezes a gente se questiona por que que eu não aprendi antes, se culpa, né? Por que que passei por tanta coisa antes, se eu soubesse, era o tempo que tinha que passar, era os aprendizados, foi o que a vida, né, é, teve, é o destino, né, eu acredito que foi, e não era uma escolha, né, eu tomava decisões sem saber das consequências, porque eu não tinha conhecimento. Hoje eu já tenho conhecimento, então hoje, assim, hoje é mais difícil eu passar por perrengue, né, porque, assim, eu já sei de como lidar com isso. Mas, gente, para quem está chegando nesse segundo vídeo, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, vocês têm que voltar no primeiro vídeo que está aí em cima, tá? Então, a dependência emocional e a depressão, ela é uma coisa muito forte, que a pessoa não consegue controlar. Eu, graças a Deus, eu não tive depressão, mas eu tinha muitos sentimentos negativos e sentimentos de tristeza e de abandono quando eu me via muito sozinha, eu me via muito, sabe? Eu trabalhava, tinha meu dinheiro, era independente, mas chegava uma certa situação em que eu me olhava e falava assim, não, tá faltando algo na minha vida e eu não vou ser feliz enquanto eu não me casar, não tiver um homem, eu não for casada. Eu me sentia dessa forma, para vocês terem noção. Então, aquilo foi passando, o tempo foi passando e foi me fazendo muito mal, porque eu falava assim, gente, como que pode, né? Eu queria ser tão liberta disso, eu via outras meninas falando, ai, não quero casar, não quero ninguém, eu gosto de viver sozinha, isso aquilo. Eu falava, gente, eu odeio viver sozinha, eu não gosto de viver sozinha. Eu tinha uma sensação muito ruim de ficar sozinha, de ficar sozinha. Então, quando eu passava aquela situação que eu falei pra vocês, no outro vídeo, que eu me relacionava com homens e depois, de repente, o cara ia embora ou não dava certo o relacionamento, o que que acontecia? Eu praticamente me afogava em depressão, gente. Porque assim, depressão não, num vazio, né? Num vazio sem fim. E eu ficava muito tempo ruim, ficava questionando, eu questionava por que que a vida, né, era daquele jeito, por que que eu tinha que passar por aquilo. E aí foi quando, para me curar daquele vazio, eu não conseguia me ver sozinha. Então, o que que eu fazia? Eu sempre estava rodeada de pessoas, de amigos, sempre estava na casa de amigos, sempre também estava buscando sempre estar com pessoas. Eu saía para balada, chegava uma certa parte da noite que eu não gostava de ficar sozinha, eu não gostava de vir embora para ficar sozinha, porque só o fato de eu saber, eu falava assim, eu estava na balada. Aí eu falava assim, ai, agora eu vou embora. Aí as meninas começavam a ir embora, as amigas iam embora. Eu só de pensar que eu tinha que vir embora, que eu tinha que ficar sozinha comigo mesmo, só eu sozinha, em casa, só eu. Hoje eu sei que a melhor companhia é a minha, né? Graças a Deus. Mas antigamente eu não tinha essa noção. Então, assim, há muitos anos atrás eu não tinha. Então, eu passava por isso, eu falava assim, nossa, eu vou ficar na solidão, vou ficar sozinha, tristeza. Se hoje eu vejo isso como um lado maravilhoso, uma pessoa que é solteira, que é sozinha, que consegue dominar os seus sentimentos, consegue viver sozinha e que não depende de ninguém, sabe, emocionalmente para viver. Então, hoje eu consigo lidar com isso, hoje eu consigo ver a vida de uma outra forma, hoje eu consigo ser feliz, hoje eu falo, a minha prioridade é o meu emocional, a minha paz, mas antes eu não via isso não, eu me sujeitava a muitos tipos de relacionamentos abusivos por conta de não ficar sozinha. E aí a pessoa também não largava de mim, por quê? Porque via uma oportunidade de me sugar emocionalmente, financeiramente, sugar toda a minha energia, né? Foram vários relacionamentos assim. E sugando minha energia, sugando, drenando eu totalmente, que eu ficava assim super exausta. E eu chegava a ficar com a minha imunidade até baixa, de tanto que eu acho que eu não me alimentava, não comia, porque
eu discutia nas relações, eu ficava o dia inteiro querendo que a pessoa falasse comigo. Hoje não, hoje eu sou casada, meu marido vai trabalhar, às vezes ele quer passar o dia conversando comigo. Eu falo, ai, para, trabalha, vai, sai de casa e foca em trabalhar. Na hora que nós chegarmos, conversa. Não, não vou ficar te respondendo o dia inteiro, não. Eu que brigo com ele. Mas antigamente não era assim. Antigamente eu falava assim, gente, eu queria um homem que, sabe, conversasse comigo, tivesse um trabalho, falasse um oi, tal, bom dia, boa noite. Tudo bem, eu converso com meu marido, sim, eu gosto muito de conversar com ele. A gente conversa de vez em quando, fala, olha, como você tá, a hora do almoço, já almoçou, o que você tá comendo? Essas coisas básicas. Mas antes eu era mais iludida, né? Eu achava que para um relacionamento ser um relacionamento, eu tinha que estar ali com a pessoa tá trabalhando, eu tinha que estar ali assim, ó, o dia inteiro. E o trabalho fica como, né? A pessoa não trabalha, eu não trabalho, não faço mais nada, né? Então, hoje eu vejo isso como se uma pessoa que fica o dia inteiro no celular conversando com a pessoa que está trabalhando, uma coisa negativa, né? Porque a pessoa tem o tempo dela de falar, de responder, né? E a pessoa também tem o tempo dela de trabalhar. Há tempo para todas as coisas, né? Isso já é bíblico, há tempo para todas as coisas. Então tem que saber separar o dia e a noite, né? A noite para descansar, o dia para você fazer suas coisas, conversa com alguém ali e tal, mas não é passar o dia inteiro conversando com uma pessoa por celular, né? Por causa de uma carência, uma dependência emocional que você não consegue ficar sem falar com ninguém. Então, hoje, gente, graças a Deus, que eu me sinto curada, 100% curada, né? Tô chegando aos 100%, graças a Deus, cada ano eu avanço um passo, eu consigo ver a vida com outro olhar. Então, assim, eu nunca tive depressão, mas eu tive dependência emocional, que depois eu fui descobrir, né? No outro vídeo eu tô contando desde o começo lá, vocês olham no outro vídeo, na parte 1. E, sabendo disso, hoje eu consigo lidar com o meu sentimento, com o meu corpo. Hoje eu conheço meu corpo, conheço minhas reações, eu conheço pessoas, conheço quando estou sendo atacada, quando não estou, quando pessoas me provocam, sabe? Eu consigo identificar, né? Eu não me engano mais, porque quando por muito tempo eu fui muito ingênua e por conta disso, muitas pessoas aproveitaram de mim por conta de ser muito ingênua, e aí eu fui atrás do conhecimento para não passar mais por isso. Eu corri atrás e consegui, graças a Deus, não sei de tudo, né? Mas graças a Deus até agora, o que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo, cada dia que eu me dedico mais a entender sobre inteligência emocional, sobre dependência emocional, graças a Deus eu me aprofundo mais e mais ainda eu me liberto e mais inteligente eu fico para me blindar das coisas ruins que o mundo tem para nos trazer, porque o mundo ele traz, a vida ela traz coisas boas e coisas ruins, né? A gente tem que estar preparado para receber coisas boas, né? Coisas, notícias boas e também como coisas ruins. As coisas ruins e negativas que eu não quero para minha vida, eu não quero absorver, eu já sei como eliminar, né? Mas antigamente eu aceitava relacionamentos abusivos, negativos, é, pessoas na minha vida negativas, abusivas, por conta da minha ingenuidade, que eu não sabia o que era uma dependência emocional e que eu não me via sozinha numa relação é, é, duas pessoas, um relacionamento amoroso. Se a pessoa fosse embora, eu me via sem, o meu som acabava, o meu mundo acabava, eu ficava por mês ruim e eu não via graça em nada, nada. O meu sentimento ficava triste 24 horas e tudo que eu ia fazer, eu saía pra rua com o olhar triste, eu voltava, dormia, acordava, todo dia triste. Gente, era uma dor tão grande que demorava a passar, levava meses. E eu não via a hora de acabar, quando o relacionamento acabava, eu não via a hora de passar aquela dor, porque eu não aguentava, sabe? E graças a Deus eu nunca tive pensamentos negativos de tirar minha, sabe? Então eu sempre pensei, sempre amei minha vida, sempre gostei de mim, sempre gostei da minha beleza, de quem eu sou, sempre me amei, me amo até hoje. Nunca pensei sabe, desacordar, né? Sabe como que é? Sempre gostei e sempre me amei viver, tá? Até hoje eu amo, a vida é maravilhosa, tem muita coisa bela, tem muita coisa fantástica, é, que eu tenho que aprender, que eu tenho que viver, e a vida é maravilhosa, gente. Então, é viver a vida aprendendo, e para quem passa por dependência emocional, por depressão, procurem ajuda, porque isso não é uma coisa que, que assim, se não for curada, pode se agravar e chegar uma coisa ruim
grave, igual aconteceu aí daquele influenciador, né? Aquele casal, daquele rapaz que se jogou de cima do hotel, né? Que vocês sabem de que eu tô falando aí do influenciador que tirou, né? Desviveu, né? Por quê? Porque ele terminou o relacionamento com o menino, com o parceiro dele, e ele já tinha um grau de depressão, embora ele era psicólogo, ele já tinha um grau de depressão, e aí o que que aconteceu? O grau de depressão dele era muito grande, ele não conseguiu se curar, avançou um relacionamento com um menino mais novo, de 19 anos, e ele já, né, quase com 50 anos, já, né? Então, ele já se via o quê? Ele já se via uma pessoa mais velha com um menino bem mais novo, né? Que eram muitos anos de diferença, mas isso também não importa, porque o que importa é o amor, a convivência. E essa pessoa, quando eles largaram, né, descobriram traição e tal, muita coisa aconteceu, ele largou o menino, eles se separaram, só que ele não resistiu, não aguentou o baque, né, emocional, e aí ele foi lá e desviveu, subiu em cima, né, foi num hotel, deixou uma carta de despedida e simplesmente se jogou. Gente, e para a pessoa chegar nesse ponto, a pessoa deve estar com uma dor enorme dentro dela. Deve ser horrível você passar por uma situação e não falar para ninguém e ficar guardando como se tudo estivesse bem, né? Como muitos casos que acontecem, gente, eu fico passada, porque daí a pessoa vai vivendo com aquela angústia, com aquela depressão, com aquela dor, e aquilo vai corroendo a pessoa por dentro de uma tal maneira que a pessoa chega ao ponto de depois desviver, gente, ela mesma tira porque ela não aguenta aquela dor por dentro. Então deve ser muito doloroso quem tem isso. Então quem tem isso no começo, gente, procura um médico, procure terapias. Terapias ajudam muito. Eu hoje, graças a Deus, sou curada porque eu busquei ajuda em oração, porque eu sou uma mulher trans, eu sou evangélica, cresci no berço evangélico, sou batizada na igreja, então, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu tenho Deus na minha vida, a minha família é toda evangélica, oram por mim, nós se unimos e oramos, e a oração, o amor faz a força. Então, eu oro muito, e com a ajuda de Deus, primeiramente, e depois, a minha ajuda do meu esforço material aqui na Terra, eu procurei ajuda também com psicólogo, com terapeutas, e graças a Deus, eu estou no processo final da minha cura. E eu falo para vocês que eu não sabia que isso um dia poderia se resolver, que eu poderia tirar esse negócio dentro de mim. E graças a Deus hoje eu vejo que com o meu esforço de querer mudar a minha situação, eu consegui hoje chegar nesse grau de pensamento, onde eu tenho o meu psicológico praticamente curado de tudo aquilo que eu passava de ruim antigamente, que eu vivia os relacionamentos abusivos, aquela dependência de que eu não conseguia viver sem ninguém, e que se eu não tivesse um ser do meu lado, um homem do meu lado, morando casado comigo, eu não era ninguém, eu não me sentia ninguém, eu não via a vida, eu falava, não tem graça, não tem graça. Hoje eu vejo, claro, que se eu ficar sozinha, solteira, eu vou viajar, eu vou pra praia, eu vou curtir, mas antes eu não saía pra nada, as pessoas me chamavam pra ir pra festa, para os lugares, eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem e nem vontade. Porque eu falava, eu vou sair fazer o quê sem uma pessoa? E não sei o quê. Nada me fazia feliz. Mas graças a Deus eu consegui me curar. E eu falo para vocês que não é fácil, mas também não é difícil, tá? Basta você querer dar o primeiro passo em querer se curar e não aceitar mais a sua vida a passar por isso, a passar por tristeza, por dor, porque ninguém merece ter um emocional machucado, umas feridas que não se curam. Então, se você tem essas feridas que não se curam, esses sentimentos negativos de tristeza, saiba que isso é um problema sério, mas também não é difícil de se resolver se você quiser, entendeu? Se você falar assim, não, eu vou me curar, em nome de Jesus, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar pessoas que entendem do assunto, pessoas que estudaram, que conseguem me orientar e que eu quero ter uma nova visão, porque eu não aceito passar por isso. Você vai conseguir vencer, você vai conseguir passar por esse processo de depressão ou de dependência emocional rapidinho. Quando você vê os anos se passou e você se curou e que você vai dar graças a Deus e falar assim, nossa, olha, ainda bem que eu comecei cedo a querer me curar. Não ficou esperando o tempo passar e as coisas se agravarem, porque
Isso pode ser agravado em um grau tão grande que a pessoa pode chegar num ponto aonde ela pode até chegar a se desviver de tanta dor no peito, de tanto vazio que ela sente por dentro, gente. Então é isso que eu vim falar para vocês hoje sobre dependência emocional, sobre cura, sobre inteligência emocional. E se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo, aperte o joinha e comente aí o que vocês acharam. Se vocês gostam de vídeos de inteligência emocional, de cura emocional, falem aí para mim que eu volto fazendo mais vídeos para você e vou passar para vocês tudo que eu aprendi na minha terapia para ajudar vocês também. Se tem alguém aí que está precisando de ajuda, está precisando de um alerta, de um empurrão, rala comigo aqui embaixo, fala comigo, deixa aí o comentário que eu venho fazendo novos vídeos relacionados à inteligência emocional, porque eu acho que isso foi tão libertador para mim, foi minha cura, e eu tenho certeza que vai ajudar e vai curar muitas pessoas também. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece de comentar aí embaixo. Beijo!